O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma gravação no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus desse domingo, dia 5 de abril. Já estamos, se não me engano, pelas minhas contas, umas 3 semanas participando então desse isolamento para que a menor quantidade de pessoas sejam pegas de uma só vez por esse vírus. Enquanto isso, estamos gravando as pregações, quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, fora outros mensagens, outros vídeos que temos colocado para informar os irmãos, para fortificar os irmãos, amigos que nos ouvem neste momento. A gente vai continuar trabalhando na meditação do Salmo 23. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Vamos ler esse salmo novamente, vamos avançar um pouco mais. Salminho curtinho, eu tenho desafiado os irmãos a memorizarem. Nós aqui em casa já temos então memorizado ele. Peço que você se sinta desafiado também a isso, mas para que eu não erre no vídeo, eu vou ler direto das Escrituras. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor Deus, por poder ler a tua palavra, que ela seja, Deus, ajuda e auxílio para o meu coração, para os meus irmãos e amigos que nos escutam. Que tu possa estar nos abençoando. Obrigado por mais essa oportunidade, que em meio a essa situação, Senhor, que possamos aprender lições para sermos mais parecidos contigo. Esse é o teu propósito. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Peço que tu abençoe esse estudo, que possamos sermos então consolados por eles. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O tema da nossa pregação é a restauração que precisamos, baseado na primeira frase do verso 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas a gente vai trabalhar com a expressão refrigera a minha alma. Essa expressão, ela é resultado do que foi dito no versículo 1. É a segunda parte. No versículo 1 nos é dito que o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor. Por ele ser o meu pastor, nada me faltará. Ele faz essa afirmação no versículo 1. Versículo 2 e 3 dão basicamente o resultado de ele ser o nosso pastor e assim nada nos faltar. Ele traz descanso, ele traz restauração e ele traz, ele nos guia pelas veredas da justiça. Hoje nós vamos ficar então no segundo resultado, a restauração que precisamos.
Estamos usando, como eu tenho enfatizado outras vezes, o livro do pastor Almir Marcolino como nosso auxílio, Nada Me Faltará. Logo, no início do capítulo 6, ele traz algo interessante. Ele diz o seguinte: conforme nos conta um pastor de ovelhas do Oriente, a ovelha tem o hábito de enfiar a cara na grama que está comendo e não olha para mais nada. Desta maneira, ela se desvia facilmente. Ela fica comendo um monte de capim com a cabeça baixa. Segue comendo e, quando levanta a cabeça, está distante do rebanho e do pastor. Nessa hora, o pastor aparece e leva a ovelha de volta para o rebanho e restaura. Algumas ovelhas são bem teimosas. Elas adquirem o hábito de ficar desviando-se do rebanho. Então, depois de muitas vezes pegar a ovelha no colo e trazê-la de volta ao rebanho, o pastor pega novamente, quebra uma de suas pernas e em seguida enfaixa com talas e tiras de pano. E assim a ovelha tem que andar perto do pastor. O Senhor, assim como o pastor de animais lá do Antigo Oriente, ele também restaura as suas ovelhas. Por vezes, nos desviamos dos caminhos do Senhor. Por vezes, nos afastamos de fazer a vontade do Senhor. E Ele, como um pastor que nos ama, Ele então quer que nós voltemos ao seu caminho. E Ele então restaura. A expressão refrigera a minha alma trata exatamente disso. Ela poderia ser traduzida como restaura a minha vida. A expressão refrigera tem a ideia de restaurar. E a expressão alma tem a ideia de vida. Vida completa, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. Em algum momento precisamos ser restaurados e por Deus cuidado. Como Ele ama o seu rebanho e como Ele cumpre eficientemente as funções daquele pastor, de um pastor, aliás, do Supremo Pastor, que são, vamos sempre estar lembrando, guiar, alimentar, proteger, resgatar. Ele assim restaura. É o resultado natural do bom cuidado que o Senhor tem para conosco. Entendendo o significado da expressão, precisamos entender pelo menos mais duas coisas. Nós precisamos ser restaurados. Mas de quê? Pelo menos de duas coisas. De nos desviarmos do caminho do Senhor e de estarmos desanimados com as situações da vida. Primeiramente, o que nos afasta ou desvia-nos de Deus? Os nossos inimigos poderia ser uma das respostas. Nós temos pelo menos 3 inimigos que estão constantemente nos atacando, estão constantemente procurando nos afastar do nosso Deus, do nosso Supremo Pastor. No seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, o pastor Shedd, ele traz algumas informações sobre esses inimigos. Então, a carne, o mundo e o diabo são esses inimigos. Vamos tentar entender um pouco cada um, de forma rápida e resumida. O que seria a carne? A carne é a nossa natureza pecaminosa. Aquilo que nós herdamos por conta da queda de Adão. É os nossos desejos mais intensos, que são contrários à vontade de Deus, contrário àquilo que Deus quer. Existe, então, no ser humano essa natureza. No cristão, nós
temos duas naturezas. Nós temos a natureza da carne e a natureza do espírito. Paulo chega a dizer que há uma guerra entre eles. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Não dá para lermos todos os textos relacionados aos três inimigos, por isso eu escolhi pelo menos um ou dois versos para podermos compreender. Em Gálatas 5, 16 e 17 diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe essa guerra, essa luta entre a natureza velha e a natureza nova. A velha natureza e a nova natureza. Em Colossenses, se os irmãos tiverem o interesse de procurar ou se aprofundar mais, você pode ler capítulo 3, fala dessa velha natureza e dessa nova natureza. Mas elas estão em conflito. Ela é o nosso inimigo, né? Tem até, dá para ser até o título de um filme, né? Dormindo com o inimigo, dormindo com a nossa natureza. Por quê? Porque ela vive em nós. Mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez na cruz do Calvário, através de sua morte e ressurreição, nós ainda temos essa natureza. Mas nós não podemos deixar que essa natureza vença. Por quê? Porque ela nos afasta do nosso Deus. Ela nos coloca ou tira a nossa comunhão com Ele. Precisamos, como Paulo diz em Efésios, nos encher do Espírito Santo. Lutemos contra a carne, lutemos contra essa velha natureza. Um outro inimigo é o mundo. Né? O que seria o mundo? Será que é esse planeta? Não. O mundo que falamos é nada mais, nada menos que o sistema. O sistema que está por detrás de tudo aquilo que existe. Esse sistema, ele tenta nos seduzir e nos afastar do Senhor. Esse sistema, ele é contrário àquilo que Deus diz em sua palavra. Por exemplo, esse sistema, ele vai dizer que o adultério é algo até normal, que o homem pode fazer, que a mulher pode fazer, que o se envolver, por exemplo, sexualmente antes do casamento é algo comum. Isso é o sistema. São exemplos. Existem muito mais por detrás disso. Só que esse sistema, ele é contrário à vontade de Deus. E ele é nosso inimigo. Ele quer nos afastar do Senhor. E o Senhor tem várias orientações para ele. Por exemplo, 1 João diz que nós não devemos amar esse sistema. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, certo, não procede do Pai, mas procede do mundo. E nós não podemos estar, então, amando esse sistema. Por quê? Porque é contrário a Deus. Tiago chega a dizer que nós não só devemos não amar o mundo, mas não devemos ter nenhum tipo de relacionamento. Ele fala de amizade. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. E é interessante, que ele usa até uma linguagem forte. Algumas Bíblias vão traduzir o início do versículo como infiéis. Outras vão traduzir com a expressão adúlteros e adúlteras. Quer dizer, pessoas que traem o Senhor com esse tipo de amizade, aceitando o que o mundo tem a oferecer. Não devemos nos enganar. Isso é algo para nos afastar do nosso Deus. Paulo,
Romanos, capítulo 12, ele diz que nós não devemos nem nos conformar ou nos amoldar com esse sistema. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não devemos amar, como João diz, não devemos ter amizade, como Tiago diz, nenhum tipo de relacionamento, e nem mesmo nos conformar ou nos amoldar, porque este mundo é nosso inimigo. Esse sistema, ele não faz aquilo que agrada a Deus. Ele nos impulsiona, porque ele está a serviço, infelizmente, do outro inimigo, que é o diabo. O terceiro inimigo diz que ele é Satanás, ele é o nosso acusador. Ele procura nos destruir. Apocalipse 12, capítulo 10, diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Então, Satanás, sendo o nosso terceiro inimigo, ele tenta nos derrubar, ele tenta nos destruir. Esse é o seu propósito. E ele acusa, né? Aqui no versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse, ele é tratado como acusador. No versículo anterior, ele é descrito como aquela antiga serpente. Então, aquele que agia ou agiu desde o início no Éden. E ele tenta, então, nos enganar. Ele vai usar para isso a nossa carne, ele vai usar para isso o mundo, que é o sistema, mas ele mesmo, Pedro descreve como um leão que ruge, um adversário andando em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele então tenta enganar o cristão. Ele enganou Adão e Eva no início, né? Certamente não morrerás, quando Deus tinha dito vocês vão morrer, é porque vocês serão como Deus, e Deus não quer isso, Deus está escondendo algo bom. Então ele engana o primeiro casal, e o primeiro casal se afasta de Deus. Essa é a estratégia. Ele usa o mundo, ele usa a carne, e ele mesmo age dessa forma. Um texto que ilustra a ação dos nossos inimigos pode ser tirado lá da parábola a parábola do semeador, descrita em Mateus capítulo 13. Os irmãos lembram desse texto, onde fala que um semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre os espinhos, outra semente caiu em solo pedregoso, rochoso. Essas três sementes, elas podem representar os nossos inimigos. Quero ler só a parte onde Jesus ele explica, a partir do versículo 18, onde diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui é o nosso primeiro inimigo. Ele então tira a palavra, ele age para que eu e você, ou as pessoas, não aceitem aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Ele tira de nós. Olha o que o inimigo faz. O diabo, ele faz isso. O outro inimigo é mais à frente, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Deixa então
de servir o Senhor. Esse poderia ser representado como o mundo, as angústias, aquilo então que nos afasta do nosso Senhor. Essa doença, por exemplo, pode ser usada para nos afastar do Senhor. Não podemos ser a que cai no solo rochoso. Verso 21, aliás, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui pode representar, então, o sistema, né, que tenta nos seduzir, tenta nos atrair para que nós nos afastemos de Deus. Nós temos que ser como a última semente, a que foi semeada em boa terra, que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esses são aqueles que vencem esses inimigos. Qual inimigo você tem permitido obter vitórias sobre você? Qual desses 3 inimigos tem te afastado do Senhor? Precisamos resistir. Precisamos lutar contra ele. Além dos inimigos, nós temos outro fator que nos afasta de Deus, ou que pode nos levar a afastar do nosso Senhor, do nosso Supremo Pastor. São os desânimos da vida, causada pelas diversas situações adversas. Então, o desânimo muitas vezes nos leva a pensar que Deus nos deixou. Razões para o desânimo são as mais variadas. Tem doenças, por exemplo, nós estamos numa situação onde a doença tem chegado. Desemprego. Por conta dessa doença, muitos irão ficar desempregados. Por conta dessa doença, alguns já estão perdendo em outros países seus entes queridos. E isso pode levar as pessoas ao desânimo. Isso pode levar até mesmo nós cristãos. Estamos sempre na igreja, embora esses últimos dias não possamos estar juntos, mas podemos, por conta disso, ser atacados pelo desânimo. O pastor Almir Marculino diz o seguinte: creio que não sejam apenas as situações da vida, mas o modo como reagimos a estas situações. Pois notamos que algumas pessoas enfrentam situações terríveis e estão sempre animadas, enquanto outras, com pequenas coisas, ficam desanimadas. Ele chega a nos alertar que não necessariamente são as situações, mas como nós reagimos a estas situações. Como é que eu e você temos reagido a essa situação? Temos deixado o Supremo Pastor restaurar a nossa vida? Temos deixado o Supremo Pastor, através de cumprir suas funções, de guiar, alimentar, proteger e restaurar, dar à nossa alma o refrigério que ela tanto precisa? Muitas vezes nós estamos olhando mais a situação, estamos deixando de observar o Deus que toma de conta da situação. O texto que ilustra, isso de forma bem clara, é Pedro andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele começou a prestar atenção no vento, nas ondas altas, ele tirou o seu olhar de Cristo e colocou o seu olhar nas circunstâncias, nas situações. O que aconteceu? Começou a afundar. Nós precisamos manter o nosso olhar fixo no Supremo Pastor. Ele está tomando de conta e podemos voltar para o seu aprisco, para o seu rebanho, com a alma restaurada,
conscientes de que Ele está cuidando do seu rebanho. Como é que o Senhor então nos restaura? Pastor Almir Marcolino, ele praticamente encerrando esse capítulo, ele diz o seguinte: uma ferramenta que Deus utiliza para nos trazer de volta aos seus caminhos e reanimar nossa vida é a sua palavra. Se você tem afastado-se de Deus, se você tem se deixado desanimar por causa dessa situação, volte a se apegar à palavra do Senhor. Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa mesma palavra, restaura, é a palavra usada lá para refrigera-me. Refrigera minha alma. Salmo 19:7 diz, restaura a alma. O que é restaurar a alma? A lei do Senhor. Essa palavra pode ser administrada por uma pessoa enviada por Deus, que aponta para o nosso pecado e nos repreende. Foi desta maneira que Davi foi restaurado, quando o profeta Natan claramente apontou o seu pecado. Lembram lá? Davi havia pecado com Betseba, adulterado. Havia cometido um assassinato para com o esposo dela. E havia passado um ano para ele como se nada tivesse acontecido. Mas Natan vai lá e repreende com a palavra do Senhor. E Davi então cai em si e ele tem a vida restaurada. Ele volta para a comunhão do Senhor. Essa verdade é mostrada no Salmo 51. Essa restauração. Somos restaurados quando a palavra de Deus comunica o seu perdão para nós, como ocorreu com Pedro após ter negado Jesus. Pedro disse que iria com Jesus até a morte, mas quando a dificuldade chegou, ele negou Jesus 3 vezes. Só que ele foi restaurado. Pedro chegou a cair, a se afastar, mas ele teve a alma restaurada pelo Supremo Pastor. Lá em João capítulo 21, Jesus restaura a vida dele. Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Jesus repete essa pergunta 3 vezes. Pedro entende que havia falhado. Pedro entende que agora Jesus estava então aceitando novamente. Tito 3:5 fala de que nós somos restaurados por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age em nossa vida. Ele tira o nosso desânimo. Precisamos confiar no pastor. Ele nos traz de volta para a comunhão perfeita que precisamos ter com o nosso Pai. Quero concluir lendo 2 salmos. 2 salmos não, 2 textos. Um em Salmo e outro em Abacuque. Para essa atual situação, quero que nós pensemos nesses 2 textos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ele restaura. Salmo 46, bem conhecido, mas deve servir de incentivo para nós nesse momento. Porque mostra a ação de Deus entre os seus servos, entre o seu povo. Salmo diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é aquele local em que eu posso me abrigar quando as coisas ficarem complicadas e difíceis. Está achando complicada esta situação? Não esqueça, Deus é o nosso refúgio. Portanto, por ele ser esse local de abrigo, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não, nós não temeremos. Versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Olha que a situação não chegou nesse nível e eu creio que nem vai chegar, mas com certeza vai ser uma situação de angústia e de perigo. Versículo 4, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Versículo 6, bradam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Interessante esse versículo. Esse, e o que eu vou ler já já, o de Abacuque, mostram a grandeza do Senhor comparada com as nações. As nações não têm temido a Deus, não têm buscado ao Senhor. Mas o salmista diz que Deus a dissolve, a terra se dissolve. Quer dizer, não precisa muita coisa para Deus mostrar o seu poder. Basta um vírus insignificante, um vírus invisível, significante em relação ao seu tamanho, para que o mundo seja abalado. O homem ele tem que entender que ele não está independente, ele é dependente do cuidado do Senhor, do cuidado do Supremo Pastor. E o versículo 7 é algo maravilhoso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É onde nós precisamos nos apegar, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso lugar seguro, como Ele disse no versículo 1. Versículo 8. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações o efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Mas em seguida ele diz, aquietai-vos, fiquem tranquilos e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que é que a palavra do Senhor diz para os seus servos. Abacuque, vamos lá. Capítulo 3, a oração final de Abacuque. Não vou ler todo, mas separei alguns versos para mostrar como a palavra do Senhor age quando nós nos apegamos a ela. Versículo 2 diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta clama pela misericórdia. Alexandre, mas não era a mesma situação que nós estamos enfrentando. Era mesmo não, talvez fosse pior. Deus mostrara ao profeta que ia punir o povo de Israel, sabe como? Com o cativeiro, com a escravidão. O profeta então pede que no meio da ira, Deus lembre da misericórdia. Nós podemos orar e pedir a Deus para que Ele haja com misericórdia com o seu povo, assim como o profeta fez naquela época. Versículo 6 mostra o que Deus faz. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Olha o que Deus faz. Porque Ele é grandioso, o homem não é nada. Esse texto mostra o tamanho que o homem é em relação a Deus. Basta algo pequeno e o homem é destroçado, é acabado. E Deus continua ser eterno, desculpa. Ele é o Deus eterno. Profeta avança, versículo 12 e 13. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Será que condiz com a nossa realidade? Tu saís, para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Isso é o que Deus faz com as pessoas. Mas olha como o profeta quer que reajamos. Ele reage dessa maneira, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele vê aqui um cenário de completa desolação.
Provável que não cheguemos nesse ponto, mas a nossa reação deve ser a mesma. Verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele é o nosso supremo pastor. Ele quer restaurar a sua alma. Se você tem estado aflito, tem estado angustiado, sem saber o que irá acontecer amanhã, realmente nós não podemos saber. As pessoas podem até tentar prever o que vai acontecer, mas exatamente não. Mas uma coisa certa nós podemos fazer: confiar no nosso Deus. Todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Você que está afastado de Deus, aproveite, reflita. Será que não é o momento de se voltar para Ele? Se voltar para os seus caminhos? Se voltar para aquilo que Ele está lhe oferecendo? Para nós cristãos que podemos ficar desanimados, vamos nos apegar à palavra do Senhor. Vamos confiar nas verdades contidas nela e assim colocar o nosso futuro nas mãos do nosso Supremo Pastor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tu, ó Deus, através de cada uma daquelas funções, trazer refrigério à nossa alma, restaurar a nossa vida. Nós colocamos nas Tuas mãos, entregamos os nossos irmãos da Ebenezer, nossos irmãos da congregação lá em Taquara, os nossos amigos que nos escutam do trabalho, vizinhança, os nossos parentes, ó Deus, que têm acompanhado os nossos estudos, que possam, ó Deus, ser consolados, ser confortados pela ação do Teu Espírito através daquilo que tem sido pregado no Salmo 23. Que Tu abençoe, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar.